Essa garota se apaixonou à primeira vista pelo seu professor de artes, chamado Marcos. Em apenas 2 dias, ele conseguiu fazer com que ela sonhasse com ele até mesmo enquanto dormia. Quando ela acordou, ficou assustada consigo mesma, porque havia sido ferida por um ex-namorado canalha. Embora tivesse decidido nunca mais se apaixonar, agora ela começava a nutrir sentimentos por esse homem. Ao retornar ao trabalho, os professores começaram a discutir sobre o responsável pelos grafites feitos à noite nas paredes. Eles se perguntavam se o autor era a mesma pessoa que havia derramado tinta no local. Durante as perguntas, Bárbara parecia desconfortável e, de repente, Marcos se levantou e assumiu que ele mesmo era o culpado por espalhar tinta. Bárbara ficou chocada, mas antes que pudesse reagir, uma notícia chegou de fora. Uma pintura havia sido incendiada. Marcos correu em pânico para o local e ajudou freneticamente a apagar o fogo. Ele estava extremamente preocupado com outra garota, levando-a imediatamente para a enfermaria para tratar seus ferimentos. Essa garota parecia ter uma relação especial com Marcos, e essa cena foi observada por outro rapaz que gostava da garota. Mais tarde, Bárbara foi verificar o ocorrido e viu que Marcos estava conversando com a garota. Ao perceber que os dois tinham algo a dizer, Bárbara saiu do local. Ela queria perguntar a Marcos por que ele havia confessado ser o culpado anteriormente. Enquanto se aproximava dele, Bárbara acidentalmente machucou a mão. Marcos, gentilmente, ajudou a tratar o ferimento. Depois de voltar para casa, ao olhar para o curativo em sua mão, Bárbara ficou com o coração balançado por Marcos novamente. No entanto, por causa das feridas deixadas pelo ex-namorado, ela estava profundamente dividida. Mais tarde, durante um jantar em grupo, eles inesperadamente encontraram Marcos. Sentaram-se juntos e os outros começaram a fazer várias perguntas para ele. Um dos rapazes perguntou algo específico e Bárbara pareceu ficar um pouco chateada. Ela decidiu voltar ao trabalho, mas, para sua surpresa, Marcos também saiu e foi pro... Sabia que Bárbara não tinha comido muito, então trouxe comida para ela. Enquanto estavam sozinhos, Bárbara ficou nervosa, mas não conseguiu evitar perguntar algo para Marcos. Embora Marcos não tenha respondido diretamente, Bárbara parecia ter vislumbrado as feridas internas que ele escondia. Marcos então se aproximou suavemente e acariciou o rosto de Bárbara. Incapaz de se conter, Marcos deu um passo à frente e os dois se beijaram. Essa cena foi testemunhada pelo jovem garçom que gostava de Bárbara e queria confessar seus sentimentos. Ele tinha vindo trazer comida para ela, mas acabou vendo algo que partiu seu coração. Marcos pareceu entrar em pânico após o beijo, como se tivesse cometido um erro. Ele saiu apressadamente, deixando Bárbara sozinha, perdida em seus próprios